Olá pessoal, mais uma vez aqui refletindo com vocês sobre ética, sobre filosofia. Eu quero deixar claro que o meu objetivo aqui não é trazer uma reflexão exaustiva, aprofundada sobre os autores. Eu não estou aqui como dono da verdade, somente para fazer algumas provocações a partir de alguns autores. Tudo bem? Então, se você quiser contribuir, inclusive, comentar, colocar comentários nesse vídeo e em outros vídeos aqui do canal, me ajudando a realmente construir um pensamento ainda mais ordenado acerca de um autor A, B ou C, eu agradeço, vai me ajudar bastante. Hoje, em especial, eu vou apresentar para vocês algumas falas, alguns pensamentos de John Rawls. John Rawls é um filósofo norte-americano, ele nasceu em 1921, faleceu em 2002 e dizem as boas línguas que esse filósofo foi o responsável por restabelecer as bases do Estado liberal no século XX. O interessante é que John Rawls ele tem uma preocupação muito grande em firmar dois pilares, o pilar da igualdade e o pilar da justiça. E ele diz que não há justiça, de fato, se nós não promovermos a igualdade na sociedade. E a igualdade, para John Rawls, não é simplesmente pelo fato de estarmos sendo tratados isonomicamente pelo Estado. Não é assim, o Estado trata todo mundo igual, então existe igualdade. Não é isso. Porque ele sabe que existem diferenças, existem desigualdades na sociedade. As pessoas são diferentes e também são desiguais. Estruturas desiguais do campo econômico, no campo cultural, na questão de gênero, por exemplo. Nossa sociedade ela é desigual. E ele olha para essa desigualdade, ele reconhece que a sociedade é desigual. É muito interessante isso, porque muitos autores que eu já li, eles olham para a sociedade e dizem, não, a lei é para todos, então todos são iguais perante a lei. E John Rawls não vai ser tão ingênuo, de certo modo. Ele acaba sendo um pouco empirista também, no sentido de, não, vamos verificar a realidade das pessoas, vamos olhar o dia a dia das pessoas, será que as pessoas realmente são iguais? Aí ele parte do pressuposto desse reconhecimento. Ele reconhece, a sociedade é composta de pessoas desiguais. E só existe justiça se eu tiver igualdade. Logo, a política pública deve promover a igualdade ou, ao menos, diminuir essa desigualdade que existe na sociedade. Vamos ler comigo aqui o que ele diz. Para nós, o objeto primário da justiça é a estrutura básica da sociedade, ou mais exatamente, a maneira pela qual as instituições sociais mais importantes distribuem direitos e deveres fundamentais e determinam a divisão de vantagens provenientes da cooperação social. Por instituições mais importantes, quero dizer a Constituição Política e os principais acordos econômicos e sociais. John Rawls não ignora, ele não constrói uma ética para o indivíduo à revelia da estrutura pública. Não, ele tem um olhar voltado para o Estado. Quais seriam as leis, quais seriam as políticas públicas realmente que apontam para a justiça? São aquelas que promovem a igualdade em uma sociedade desigual. Para nós termos uma ideia como que está a nossa sociedade brasileira, a distribuição, por exemplo, das riquezas na sociedade brasileira, dá uma olhadinha nesse gráfico que eu vou te mostrar agora. Vocês viram como interessante essa pesquisa, o que ela mostra para a gente, essa pirâmide da desigualdade? Apenas 1% da população brasileira ganha de 19.961 para cima. 3% da população brasileira ganha entre 9.900 até 19 mil reais. 3% da população brasileira apenas. 12% ganham acima de 4.400 até 9.980. Ou seja, 12 mais 3, 15 mais 1, 16% da população brasileira
apenas 16% ganham acima de R$ 4.400. Todo o restante da população brasileira ganha menos de R$ 4.400. Essa é a realidade salarial. Pra vocês terem uma ideia, 42% tem renda familiar até 1996. Gente, existe um outro dado que não está aqui, é que 1%, ou melhor, 0,8% da população brasileira detém 49% de toda a riqueza nacional. Isso é muito sério. Então, eu estou dando esse dado para ajudar você a compreender como que John Rawls olharia para essa sociedade. Ele olha para essa sociedade e ele vê assim, existem crianças que não têm acesso à educação, crianças que não desfrutam das riquezas produzidas pelo coletivo da sociedade. Todos participam dessa produção da riqueza que existe na nossa sociedade e ela não é bem distribuída. E aí o John Rawls defende que as políticas públicas precisam seguir o princípio da equidade. O que a equidade nos ensina? O pessoal da área de saúde já está vivendo muito isso, já está refletindo demais sobre isso. O pessoal de serviço social, ciências sociais, tem pensado muito sobre esse princípio da equidade, né? Mas eu quero explicar melhor para vocês colocando uma nova imagem. Analisa direitinho, vou dar alguns segundos para você. Vocês perceberam? Veja, a questão é, se eu tenho pessoas que são desiguais, um alcança aqui, o outro aqui, o outro aqui, e o Estado vai tratar todo mundo igualmente, ou seja, a política vai tratar de modo isonômico as pessoas nesse aspecto, então cada um vai subir um degrau. Aquele que está aqui vai subir um degrauzinho, o outro sobe um pouquinho, o outro sobe um pouquinho. Essa política, essa maneira de tratar as pessoas desiguais não vai diminuir a desigualdade. O que isso significa? Que o Estado precisa de mecanismos para investir, empoderar, distribuir melhor as riquezas para aqueles que não têm, para que essa desigualdade diminua. Isso pode ser aplicado em princípios econômicos, distribuição de riqueza, acesso à educação, uma série de políticas de bolsas, incentivos a pessoas em vulnerabilidade social. Mas isso também pode ser aplicado, por exemplo, a Maria da Penha. Nós temos uma condição de desigualdade cultural, de poder, numa relação de poder entre homem e mulher. Nossa cultura, ela é uma cultura machista. Por mais que eu e você, que estamos refletindo sobre John Rawls, não tenhamos tanto machismo assim, mas a gente nasceu nessa cultura. Ela é machista. E, além disso, você tem, muitas vezes, uma relação de força, de corpo desigual. Os homens, muitas vezes, sobrepujam as mulheres com relação à força. O John Rawls olha para essa situação da seguinte maneira. A mulher, ela está, mesmo que a lei diga todos são iguais perante a lei, certo? Existe uma lei que trata do homicídio, uma lei que trata, no Brasil, por exemplo, desde a década de 40, tem lei que trata de homicídio, tem lei que trata também de agressão física, ok? Só que essas leis não têm impedido que no decorrer das décadas os homens continuassem batendo nas suas esposas, continuassem matando mulheres por ciúme, considerando-as mero objeto, mera posse. Então nós temos aqui uma situação muito séria. Não tem como nós ignorarmos que a sociedade é desigual. E para promover a igualdade, nós precisamos de políticas que fazem um processo de redistribuição da riqueza produzida por todos. Okay? Não é à toa que países como os Estados Unidos, por exemplo, quando uma pessoa ela morre, aí uma parte considerável, posso estar enganado, mas se não me engano, 40% daquela fortuna, das grandes fortunas, 40% vai para o Estado. E o Estado aplica em benefícios que vão para todas as pessoas. Há uma redistribuição desse processo. No Brasil, nós tivemos, desde a Constituição de 1988, a aplicação desse princípio do Estado de bem-estar social, que é um Estado que visa a redistribuição dessa riqueza que é produzida pela sociedade, dando foco em populações em situação de vulnerabilidade social. Perceberam como o princípio da equidade é fundamental para entendermos algumas políticas públicas que estão vigorando hoje em dia no direito brasileiro, no direito na Europa, em diversos países, nos Estados Unidos também.
É preciso criar políticas públicas, legislação que reforce alguns direitos fundamentais para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Ok? É por isso que existem políticas que reforçam a cidadania da população afrodescendente, que reforçam a cidadania e as garantias fundamentais para as mulheres na relação de gênero com os homens, ok? Principalmente quando estão submetidas à violência, seja verbal, violência física. Uma série de princípios e políticas têm sido aplicados hoje na sociedade brasileira e no mundo a partir desse filósofo John Rawls, e acredito que temos muito a aprender com ele, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. O que eu não souber, vou pesquisar, vou estudar mais para poder trazer para vocês. Um abraço.